Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Nós vamos ler 6 versículos. O versículo 19 ao versículo 25. Por reverência à palavra de Deus, eu sei que você já sentou. Se coloque de pé, no nome de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pode se assentar, querido, no nome de Jesus. O livro de Hebreus, nós não sabemos de fato quem escreveu. Alguns dão crédito a Lucas, outros a Paulo, mas nós não temos ainda uma definição. A história bíblica, né, Júlio, não deixa claro quem é o autor do livro aos Hebreus. O texto em especial que lemos, nós podemos dividir esse texto em 2 momentos. O primeiro momento está entre o versículo 19 e o versículo 21. E o segundo momento no versículo 22 ao versículo 25. É muito importante você se atentar ao que vai ser ministrado aqui essa noite, porque essa é a razão de estarmos aqui. Esse é o motivo de estarmos aqui. Compreendemos mais o porquê Jesus morreu na cruz por nós e o para quê eu tenho que glorificá-lo, servi-lo, adorá-lo, né? Então, as Escrituras trazem essa resposta para nós. O primeiro momento, que está entre o versículo 19 ao 21, fala sobre o acesso que nós temos a Deus em nossos dias. O acesso livre, a liberdade que temos de chegar até Deus. Não há nada que nos impede. E essa liberdade foi dada pelo Cristo, ao morrer na cruz do Calvário por nós. Pelo sacerdote real, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A segunda parte desse texto, que está entre o versículo 22 e 25, é uma instrução de como nós devemos adorar a Deus e como nós devemos nos comportar. É uma instrução à igreja. Então eu quero fazer uma exposição bíblica desse texto, para que você seja alimentado, para que a sua alma seja impactada pela palavra, para que você passe a semana toda igual um camelo, igual um boi, regurgitando e mastigando essa palavra, pensando nela. É muito importante você ter esse anseio, ter esse querer, que aquilo que você ouviu domingo, você carrega com você a semana toda, e isso vai moldando você, vai lapidando você ao longo da semana. Eu creio fielmente que depois de cada culto que você vem, não importa quem esteja aqui pregando, acredito que todos os que sobem aqui pregar são homens de Deus, e Deus usa de uma forma diferente. E como está lá naquele banner nosso lá de Efésios 2, 21, que é um dos textos que nós usamos como textuário da nossa igreja, para que todo o corpo seja edificado, Deus usa cada um segundo a vontade dele, segundo o dom que ele deu. E Deus tem o seu jeitinho de trabalhar. Então, cada culto que você vem, ao voltar para casa, uma parte de você é tirada
e outra parte é acrescentada no lugar. E você vai crescendo cada vez mais. Amém? Versículo 19, eu vou pedir para que o Cauê mude a versão, vou colocar a versão NVI. O versículo 19, a gente começa lendo, e vamos rememorar o texto, que diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. É muito importante voltarmos um pouco na história, pode tirar. Os israelitas, antes de Jesus, no tempo da lei, eles tinham um ritual de adoração a Deus diferente do nosso, porque o nosso, quem deu foi o próprio Jesus. Para os israelitas adorar a Deus, eles apresentavam a Deus sacrifícios de louvores. E quando eles entravam no templo, eles não podiam se aproximar de um local que era reservado para que Deus descesse nesse local. Literalmente, Deus descia nesse local. O templo era dividido. Eu vou dar uma aula sobre templo aqui numa escola bíblica. E o dia que eu fizer isso, eu gostaria que você viesse, por favor. O templo era dividido em partes. E uma dessas partes era um local chamado Santo, local santo e santíssimo, Santo dos Santos. Nesse lugar estava a presença da Arca da Aliança. Nesse lugar, ele era dividido por um véu. E só entrava nesse lugar os sacerdotes. E para que o sacerdote entrasse nesse lugar, ele tinha que estar em jejum, ele tinha todo um ritual de preparação, não podia estar em pecado. E o negócio era tão sério que eles entravam, eles amarravam um sino na cintura e uma corda. E ele ia caminhando lentamente rumo ao lugar santíssimo. E ele passava pelo véu. Depois que passava pelo véu, o que ia acontecer lá dentro, ninguém sabia. A única certeza que o povo sempre teve é que Deus descia sobre aquele lugar. A glória de Deus enchia aquele lugar. O poder de Deus enchia aquele lugar. E se o homem que entrasse lá tivesse em pecado, ele caía morto. Então, o sacerdote entrava sobre aquele lugar. E enquanto o sino estivesse balançando é porque ele estava vivo. Se o sino parasse de balançar é porque ele morreu. Aí então puxava o corpo daquele homem e trazia aquele corpo para fora. Entrar no lugar santíssimo, entrar no lugar santo, não era para qualquer um. Não era para os réis mortais, era só para aqueles que Deus separou com o dedo. E nós começamos lendo a palavra do autor aos Hebreus, dizendo que pelo sacrifício de Jesus Cristo, agora nós temos a autorização. Nós temos a liberdade de entrar nesse lugar, sem sino na cintura, na condição de pecador. Nós podemos chegar até a glória de Deus. Aleluia. E esse lugar é um lugar real. É um lugar majestoso. É um lugar incrível. É um lugar que basta apenas você crer e ter uma atitude de fé que você pode chegar nele. É o lugar da oração. É o lugar da adoração. Pastor, aponta esse lugar, por favor, que eu preciso ir lá. Aí onde você está sentado, no quarto da sua casa, na sala do seu trabalho, na cozinha da sua casa, em qualquer lugar, aonde você estiver, você tem a liberdade para entrar na presença de Deus. Você pode aplaudir Jesus? É para Ele. Para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então quer dizer que Jesus me deu essa autorização? Deu. Quer dizer que eu não preciso de ninguém? Não. Eu não preciso de ninguém? Não.
Eu não preciso de Maria? Não. Eu não preciso de João? Não. Eu não preciso de Paulo? Não. Eu não preciso do pastor William? Não. Dos apóstolos da igreja cristã? Não. Eu não preciso falar com alguém para esse alguém ir lá e falar com Deus por mim? Não. É a Bíblia que está dizendo, não é eu. Se for contrário disso, rasgue a Bíblia e joga no lixo. É a palavra que está dizendo. Quer dizer que eu não preciso então de nenhum tipo de ritual religioso para chegar até o Deus Criador dos céus e da terra? Não. Eu não preciso de grana, pôr o dinheiro ali no gasofilaço? Não. Eu não preciso desse templo? Também não. Meu Deus, é a primeira vez que eu ouço isso. Que escândalo isso que o senhor está ensinando. É verdade. A Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que não creem. Aí sentado agora você pode dizer: Pai, fala comigo. Pai, visita o meu coração. Pai, sonda minha alma. Pois eu tenho 60 anos, 70 anos, nunca tive o privilégio de ouvir a sua voz. E Ele vai dizer para você: hoje eu quero falar com você. Hoje eu estou falando com você. A segunda lição está no versículo 20. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio o véu, e isto é, do seu corpo. A história vai dizer que quando Jesus morre na cruz, que Ele dá o último suspiro, o templo de Salomão, esse templo que eu falei agora há pouco, esse véu se rasga sozinho, de alto a baixo, e cai. O muro que tinha entre os homens e Deus cai. E quando os judeus iam para o Santo dos Santos, eles iam lentamente, eles iam devagar. Eles iam muito devagar. Cada passo que eles davam era um pensamento e uma oração de misericórdia. Porque chegar diante de Deus era um risco de ser julgado e de ser réu dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Então esse caminho era considerado um caminho de morte para alguns. Esse caminho era considerado um caminho de muito pesar. Então Jesus, quando Ele rasga o véu, dizendo: eu estou preparando agora um novo caminho para que você chegue até Deus. O que Jesus faz? Ele rompe com a religiosidade. Ele quebra todo ritual. Não existem rituais na religião para chegar até Deus? Se você procurar um pai de santo e falar para ele assim: eu precisava fazer um trabalho aí para ficar melhor aí no meu emprego, ganhar mais dinheiro, ele fala: eu vou te dar um ritual para você fazer. Se você chega para uma religiosa e você fala: viu, eu precisava alcançar a cura para um filho meu, ela fala: vou te dar um ritual para você fazer. Você vai rezar isso, e mais isso. Eu queria um milagre. Você vai sair a pé daqui com uma cruz nas costas até a cidade de tal que você vai alcançar o milagre. Esse texto diz que Jesus cria um novo caminho contrário a todas essas experiências religiosas. Volta o texto, por favor. Por um novo e vivo
caminho. Ele nos abriu do véu, isto é, do seu corpo. O véu representa o corpo dele que foi rasgado. A morte de Cristo na cruz teve um único fim exclusivo, para que você chegasse diante de Deus, sem passar por nenhum tipo de pedágio. Diante de Deus você tem acesso livre. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, na realidade, o novo e vivo caminho, novo porque foi recentemente aberto, está à disposição minha e sua. Vivo porque está ligado na pessoa de Jesus. Olha para mim aqui. A religião fracassou há muito tempo. De repente você não está gostando do que eu estou dizendo. De repente está mexendo com toda a estrutura de fé que você conhece desde a tua tataravó que te ensina isso. De repente você entrou aqui para não ouvir esse tipo de coisa. De repente você está se sentindo ofendido. Fui naquela igreja e o pastor começou a falar de religião. A religião fracassou há muito tempo. A religião fracassou há muito tempo. Ela não tem poder para fazer mais nada por você. Ela não consegue restaurar o seu casamento. Ela não consegue dar a paz que falta na sua alma. Ela não consegue escrever o seu nome no livro da vida. Pois diferente do que Allan Kardec ensina, a Bíblia ensina que para o homem só há uma vida, depois disso a morte, a partir daí o juízo. E quem ensinou foi Jesus, não foi Kardec. E pelo que eu lembro, Jesus ressuscitou e Kardec ainda está enterrado. Amém. Pastor, e o que eu faço então? Qual que é a minha solução? Qual que é o meu? O Senhor está frustrando toda a minha história de religião. Jesus tem que ser o propósito do seu coração. Você que me assiste em casa, Jesus tem que ser o propósito da sua vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele vai dizer isso, João capítulo 6, verso 51. Coloca aí, meu filho. Presta atenção no que ele diz. Eu sou o pão, em outras versões vai dizer, o pão vivo que desceu do céu. Pastor, estou com sede. Ele vai dizer, eu sou a água da vida. Quem beber desta água jamais terá sede. Pastor, estou com fome. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. Então o que eu preciso? Você não precisa da religião, você precisa de Jesus Cristo. Aleluia. É de Jesus Cristo. É de Jesus. E o texto vai dizer, há um novo caminho, vivo e novo o quê? Caminho. Vivo e novo? João 14, 6. Olha o que diz o texto. E respondeu Jesus e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora isso aqui é um tapa de luva de pelica na cara dos líderes religiosos, dos detentores das almas de milhares e milhões de gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem a Deus, a não ser por mim. Todo o artifício da religião cai por terra diante de Jesus Cristo. Toda a tradição histórica milenar da religião
cai por terra diante de Jesus Cristo. Todo o esforço humano para chegar até Deus cai por terra através de Jesus Cristo. Isso tudo foi consumado. Você não precisa de nada que os homens têm a oferecer. Você precisa de Jesus Cristo. Aleluias! Eu não abandono os meus ritos religiosos, porque eu acredito muito nisso, eu confio muito nisso. Isso faz parte de mim, isso está na minha vida, isso está na história da minha família, isso está na história de toda a raiz. Se você puxar a genealogia da família, toda faz parte desse contexto histórico. Eu pergunto, qual deles tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo, sem intermédio da religião, sem cunho de nenhum tipo de homem, conceitos, preceitos e valores humanos? Todos precisam carregar algo para trazer a memória que tem aliança com Deus. Um badulaque, um instrumento, um objeto, uma imagem. O próprio Deus diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu sou o suficiente para você. Eu, Jesus Cristo, sou o suficiente para você, mulher. Eu, Jesus Cristo, sou o suficiente para você, homem. Porque Ele é o vivo caminho. Ele é a verdade. Até o ano de 1400, depois de Cristo, isso aqui era proibido ler. Diziam que se quem lesse isso aqui ia ficar louco. Quem já ouviu isso, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Por quê? Por que era proibido ler? Por que guardaram os 7 chaves? Porque o próprio Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e é ela que de mim testifica. E quando você começa a estudar as Escrituras, o próprio Jesus torna a dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus vai dizer: eu sou a verdade que liberta. Conheça as Escrituras e vós sereis libertos. Então, por muitos séculos, o homem foi proibido em conhecer as Escrituras, porque conhecendo as Escrituras, ele conheceria o Deus, Criador dos céus e da terra. E uma vez liberto, ele não se torna objeto de manobra, de manipulação de ninguém. E você pode dizer: mas tem tanta igreja evangélica aí, que manipula um monte de gente. Tem, infelizmente. É o papel da religião. Tá, a sua é diferente em quê? Ah, é. Você pode ter certeza que é. Ah, é. Fica aqui que você vai ver. Porque aqui nós pregamos o evangelho que liberta, não que aprisiona. A palavra que cura, não que adoece. A palavra que faz você ter um encontro com Deus, não com os homens. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluias. Versículo 21 do capítulo 10 de Hebreus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse sacerdote? Quem é esse sacerdote? Jesus. Pera. Vocês têm certeza disso? Quem é esse sacerdote sobre a casa de Deus? Jesus? Você tem dúvida disso? Não, é Jesus. Então, quem é esse sacerdote? Alguns ainda estão com dúvida. Quem é esse sacerdote? Você pode falar mais alto?
Amém. Está o meu nome ali? Está o nome do Bispo Macedo ali? Está o nome do Valdomiro Santiago ali? Está o nome do Papa Francisco ali? Está o nome do Reverendo Mu? Está o nome do líder máximo do Espiritismo? Está o nome do Buda? Não. O sacerdote é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor do seu rebanho. E ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você não está ouvindo a voz de Jesus, mas ouve a voz do William, a voz do Papa, a voz do Valdomiro, a voz do RSO, todo mundo, então, meu amigo, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Cristo é o grande sacerdote. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: Jesus Cristo, vai lá, é o mediador entre Deus e nós. Você sabe o que é mediador? Mediador é o camarada que fica entre você e uma outra pessoa. Está no meio. Coloca para mim, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Pois há um só Deus. Quanto Deus há? Quanto Deus há? Não tem outro. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E agora? Como é que você vai fazer? Você que está me assistindo em casa, como é que você vai fazer? Resolve esse abacaxi agora. Mediador é intercessor. Mediador é quem pede, quem fala, quem está ali, ó, do lado. E agora? A palavra diz que há um só, e o nome dele é Jesus. Será que você tem colocado outros no lugar? Quem é o mediador entre você e Deus? De repente a sua confiança está mais em mim do que em Jesus. De repente a sua confiança está no dinheiro. Quando tem dinheiro, consegue buscar Deus tranquilamente. Quando não tem, ou quando não tem dinheiro, busca Deus. A falta dele faz você servir a Deus. Mas a presença dele faz você ficar longe de Deus. Quem é o mediador entre você e Deus? É um desses apóstolos aqui? É um desses homens que viveu nos tempos da igreja primitiva? Quem é? Jesus tem que ser esse mediador. Jesus é esse mediador. Não só o mediador. Foi Jesus que nos reconciliou com Deus. Foi Jesus que nos reconciliou com Ele. Romanos capítulo 5. Versículo 10 e 11. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho Jesus. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Quem é que nos reconciliou com Deus? Jesus Cristo. Quem é que perdoa os nossos pecados? Jesus Cristo. Quem é que vai fazer nós sermos prósperos nessa terra? Jesus Cristo. A cura para uma enfermidade vem de Jesus Cristo. O milagre que você precisa vem de Jesus Cristo. A porta que precisa ser aberta vem de Jesus Cristo. A salvação que você precisa vem de Jesus Cristo. Tudo que você precisa vem de Jesus Cristo. Aleluia! Eu não sei qual o propósito que Deus me deu essa palavra.
Mas o Espírito de Deus fala no meu coração, tem uma pessoa aqui que está sendo arrebentada e moída por essa palavra agora. Porque viveu escravo durante muitos anos da religião. E vai sair daqui hoje, não perturbado pelo Espírito. Mas a sua alma vai se perturbar. Porque essa palavra vai remoer o coração dessa pessoa ao longo da semana. E ela vai dobrar o joelho no seu quarto. E Deus vai falar com ela, vai se revelar para ela. Ela vai conhecer o Cristo que nunca ela conheceu ao longo da história. Passou décadas dentro da igreja e nunca teve um encontro genuíno com Deus. É com você mesmo. E você pode falar, não é comigo. Quem falou que não é comigo é com você mesmo. Agora te catei. Aleluias. Estávamos o quê? Volta ao versículo 22. Volta ao versículo 10 do capítulo 5 de Romanos, filho. Preste bem atenção o que diz o texto. Éramos inimigos de Deus. Você pode dizer, eu? Nunca fui inimigo de Deus. Só de falar isso, você se coloca na condição de inimigo de Deus. O que é ser inimigo de Deus? É ser opositor da obra e da eficácia de Cristo. O maior mal que fazemos não é aquele que temos consciência. Poxa vida, roubei. Poxa vida, matei um cara. Poxa vida, enganei. Esse não é o maior mal que fazemos. Porque se você tem consciência do mal, você está prontinho para se arrepender. Porque para se arrepender, você precisa ter consciência do erro. O maior mal que fazemos é o bem que deixamos de praticar. Você passa a vida inteira olhando para o teu umbigo e preocupado com as suas coisas, com a sua família. Passa a vida toda preocupado com o seu bem. Eu te pergunto, o que vem depois? Na hora que você fechar os seus olhos e morrer, você está preocupado com isso? Não? Então é o maior bem que você deixou de fazer para a sua vida. O problema não está em eu cuidar da minha família com zelo tanto que eu não tenho tempo para mais nada, só para Deus, só para minha família. O problema não está em eu querer me preocupar tanto com as minhas coisas e querer ganhar muita coisa, não. O problema está eu deixar de fazer o maior bem que eu poderia fazer para mim e para minha casa. Que é convidar Jesus Cristo para participar dessa história. E só tem um jeito. Só tem um jeito. É entregando a minha vida verdadeiramente para Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra forma. E é muito interessante que a religião ela vicia tanto, que é assim, aqueles que dizem eu não preciso disso, é aqueles que correm atrás de Jesus, ou da igreja, ou do pastor, ou do padre, quando a crise vem, quando o vento bate no barco, quando a hora da morte chega. Eu passei muitos anos ouvindo gente dizer, não preciso disso. Eu não preciso participar disso. Eu não preciso ficar ouvindo isso. Isso aí não é para mim. Sou um jovem honesto, decente, trabalho, eu respeito meus pais, pago as minhas contas. Sou uma pessoa corretíssima. Faço nada errado, não engano, não falsifico, não falo mal dos outros. Faço tudo certo. Eu não preciso disso. Eu não sou tolo, não sou trouxa, não sou bobo, não sou besta. Eu não preciso disso. Aí, vem uma doença que os médicos dizem, vai para casa que os seus dias estão contados. Ah, meu querido. Jesus fala que na casa onde há luto, o evangelho é muito mais bem recebido. Onde há tristeza, a palavra é muito mais bem recebida. Aí, querido, aí o sujeito abraça até Buda, abraça qualquer um que chegar e falar, oh, Deus vai trazer um milagre para você. Oh, eu creio, eu acredito, eu preciso disso. Não é? E tem o outro lado. Qual que é o outro lado? A crise vem, o sujeito diz, eu acredito, eu preciso disso, isso é para mim. A crise vai e o sujeito esquece. Simplesmente esquece. Aperta um botão, pups, apagou.
todos que estão sentados aqui, todos, independente da sua religião, todos que estão sentados, todos, vou repetir, todos que estão sentados aqui, já experimentou um dia o milagre de Deus na sua vida. Todos, todos, não importa a sua religião, todos, porque Deus é misericordioso. Todos que estão aqui já experimentou. Cutuca a pessoa, fala, você já experimentou o milagre de Deus? Fala aí para ela, já experimentou o milagre? O amor de Deus nos reconciliou com o Pai. Nós éramos inimigos. Quando deixamos de falar do amor de Deus, quando deixamos de falar do amor do Cristo, quando deixamos de servir esse Cristo, quando deixamos de fazer isso que estamos fazendo, nos tornamos inimigos de Deus. Mas Jesus nos reconciliou com Deus através da sua morte. E nós glorificamos Jesus por isso. Repete comigo, Senhor Jesus, muito obrigado por me reconciliar com o Pai. Aleluias. Na sua oração você já chamou Deus de Pai? Hã? Quem já chamou Deus de Pai? Levanta a mão. Se você nunca chamou, é porque você nunca sentiu ser tratado como filho por Deus. Só tem pai quem é filho. E só é filho quem tem pai. Chamar Deus de pai é maravilhoso. Agora, chamar Deus de paizinho, então. Levar para o diminutivo. É chato, né? Tem uns irmãos que olham, paizinho. Você fala, meu Deus, irmão. Mas é tanto quebrantamento, é tanta intimidade. Irmãos, olha aqui para mim. As minhas meninas chegam, eu percebo quando a minha menina quer alguma coisa. Não sei se vocês dois são assim. Porque o papai vem com um gosto diferente. Não é só papai. É um papai mais esticado, mais longo, mais doce, mais meloso. Você que é pai sabe disso. Levanta as mãos, pais, todos os pais, pais e mães. Levanta as mãos. Isso, pode levantar. Isso, pode baixar. Estou certo ou errado? A gente sabe. Agora, nós não somos o Espírito Santo para sondar o coração dos nossos filhos. Então a gente não sabe a real intenção deles. Mas a gente responde com amor. E aquele papai, olha, o senhor deixa depois eu ir lá na casa da Duda? Papai, você deixa a Duda vir aqui em casa, papai? Se você falar não, você fala, meu Deus, vai doer tanto se eu falar não, dói mais em você. E você muitas vezes fala, sim, filha, pode fazer, pode ir lá, vai lá. É o amor que você tem pelo seu filho. Agora imagine você chegando diante do Deus Todo-Poderoso, nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais apertados, sufocantes, estressantes, doloridos, e você dizendo, papai, a minha situação está dolorosa demais, está difícil. Papai, me ajuda. Papai, me socorre. Está doendo, papai. Está doendo as calúnias, está doendo a forma que eles estão me interpretando, está doendo isso, está doendo aquilo. Remova a dor, papai. Os médicos disseram que eu não sabem o que é. Mas o Senhor sabe, papai, porque o Senhor é o meu pai. A resposta vem ou não vem? Vem. Porque Ele é um pai que ama muito mais que nós. Aleluia. Ele é um pai que responde. Ele é um pai que diz, eu trouxe você até aqui. Foi importante você passar por toda essa dor, porque no meio dessa dor eu quis me revelar para você. No meio dessa dor eu quis que você conhecesse o meu amor por você. No meio dessa dor eu quis que você conhecesse o tanto que eu te amo. Papai, mas eu não concordo com o que está acontecendo. Ele fala, aceita, se submete. Papai, está doendo muito. Por que aconteceu isso? Ele fala, só submete. Faz parte do processo. Muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos
passar pelo processo que nos leva até a bênção. Ele nos ama por causa do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Versículo 22 de Hebreus capítulo 10. Assim, aproximemo-nos de Deus. Então nós somos reconciliados por Deus. Então assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, derramados, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados em água pura. Uma coisa que você precisa ter consciência é que Deus está à espera do verdadeiro adorador e também está à espera do verdadeiro culto. Eu vou repetir, Deus está à espera do verdadeiro adorador e também está à espera do verdadeiro culto. E essa adoração, ela é possível? É possível. O que eu preciso ter para fazer isso? O texto está dizendo, volta. Presta atenção aí no texto. Aproximamos a Deus com coração sincero. Sinceridade de coração. Na hora da oferta foi ministrado aqui que a sua oferta não pode ser uma barganha com Deus. Mas lá na outra igreja ensinaram lá que se eu desse 10 eu recebia 100. Se eu desse 100 eu recebia 1000. Lá é problema deles lá. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia só diz que aquele que dá, dê com alegria. Tudo que eu faço eu tenho que fazer com sinceridade. O culto que eu presto a Deus tem que ser sincero. A relação que eu tenho que ter com os meus pastores tem que ser relação sincera. A relação que eu tenho que ter com a minha mulher, com o meu esposo, tem que ser sincera. Com os meus filhos tem que ser sincero. A relação que eu tenho que ter com os meus amigos, com o meu chefe, tem que ser sincero. A sinceridade de coração é o primeiro elemento para um culto de adoração. A falta de sinceridade é o engano, é a ilusão, é a mentira, é a desonestidade, é a corrupção da língua, do gesto. Seja sincero. O verdadeiro adorador é sincero. Eu vou dar um exemplo prático de sinceridade. Você comete uma das maiores aberrações da sua vida em relação à atitude. Você comete algo que de fato não só magoou você, mas magoou o outro, e você sabe que Deus está magoado por isso. E você vai diante de Deus, quebrantado, triste, arrependido, pedir perdão a Deus. Mas no meio da sua oração e no meio do seu discurso, no meio da sua fala, você oculta a verdadeira natureza, o verdadeiro eu. E essa prática, ela é corriqueira. Essa prática é muito natural do pecador e de quem não é sincero. Porque arrependimento precisa de sinceridade. E nós queremos substituir o pedido de perdão, substituir o arrependimento pelo simples fato de dizer: me desculpa, eu errei. Ou me desculpa e errei. É uma das maiores falácias do século presente.
O me desculpa, errei, não é sincero. O me desculpa, errei, é genérico. Já viu o remédio genérico? Até faz um efeito? Faz, mas está faltando alguma coisa aí. Eu vou ter um pouco mais profundo. Acho que genérico não dá. Porque genérico ainda faz um efeito de cura. Eu vou dizer placebo. Placebo é aquele medicamento que não tem efeito nenhum. Então o pai grita com o filho, é estúpido com o filho, humilha o filho. Aí ele sente que aquilo doeu, não só no filho como nele. Ele chama o filho e fala: filho, desculpa. Tá? Desculpa o pai, viu? Vem cá, pai ama você. Tá tudo bem porque o filho, se for uma criança, vai te dar um perdão sincero mesmo. Ele vai te perdoar de sinceridade, porque o coração da criança é perdoador. Mas se é eu, ou se é você, desculpa não basta, meu filho. Desculpa não basta. Aqui não tem trouxa. Está pedindo desculpa do quê mesmo? Aí entra o espírito humilde, um coração quebrantado em dizer: eu errei por você, contra você, por causa disso, disso, disso. Isso é sinceridade. Isso é ser sincero. E o perdão sincero é aquele que você sabe, que você recebe, não porque o outro disse, está perdoado. Não. Você recebe porque você se perdoou primeiro. Você se perdoou primeiro. Tem gente que não se cura e espera a cura, ouvindo o outro dizer: eu te perdoo. E enquanto o outro não dizer: eu te perdoo, ele vai carregando a ferida por toda a vida. Mas a sinceridade cura, a sinceridade sara, porque quando eu digo para o outro: olha, eu errei quando eu falei mal de você, eu errei quando eu enganei você, eu errei quando eu fiz aquilo que não devia fazer, e detalhe o processo: eu errei e eu queria que você me perdoasse. Se o outro disser: eu não te perdoo, você vira para o outro e diz: tudo bem, você vai carregar isso para o resto da vida, porque eu estou livre dessa doença, eu estou livre dessa mágoa, eu estou livre disso, porque o Senhor Jesus me perdoou. Coração sincero. Está com medo de encarar o seu passado que ainda está vivo? Tenha medo não. Tenha medo não. Tenha medo não. A gente, o fato de eu ser pastor, eu sou um homem público, e as minhas mensagens vai para o mundo inteiro. Está sendo transmitido ao vivo aí, vai para o mundo todo. E aquilo que eu prego hoje, aquilo que eu ensino hoje, e aquilo que eu vivo hoje, contradiz o meu passado. Porque nem sempre eu fui assim. E hora e mexe aparece o passado. Hora e mexe o passado se revela, vem no pensamento. Há muito tempo, graças a Deus, não vem ninguém do passado. Eu falo: é porque no passado você falou isso, é porque no passado você fez aquilo. Mas eu estou pronto. Porque a velha criatura morreu. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sou um novo homem, você também. Nós somos novos em Cristo Jesus. Aleluia. Quando Cristo morreu na cruz por mim e por você, Ele carregou sobre Ele o nosso passado. Em seus lombos. Aquilo que nos condenava não nos condena mais. Somos livres do passado. Então para quê? Para quê?
deixar de ser sincero. Seja sincero. Seja sincero. Chega diante de Deus e diga: Senhor, minha vida é essa. Nós somos experts em falar aquilo que não vivemos. Ah, isso aí é nosso. A gente fala: não, eu ensino bem meu filho. Aí vai contar para os outros: ah, eu ensino bem meus filhos. Eu ensino maravilhosamente bem. Não ensina nada. Você ensina dentro da sua competência. Porque o bem mesmo, você não consegue fazer. A filha chega em casa: mãe, estou aqui com o livro de inglês, me ensina. Ué, mas só não é aquela que ensina bem. Não, mas eu ensino bem, mas não é nisso que eu quis explicar. A gente é ruim. A gente acha que nós somos bons, nós somos ruins. A gente termina uma boa obra com o nosso filho, ele vira para nós e diz: nossa, eu tenho orgulho do senhor, eu tenho orgulho da senhora. E a gente enche o peito igual um pavão e fala: eu sou bom. Depois vem o Espírito dizer: nada, você não é bom, eu sou bom. E aí você descobre o tanto que você precisa ser sincero. Ser sincero. Quando teu filho diz assim: eu tenho orgulho de você, mãe, porque você é muito inteligente, mãe. Você vira para ele e diz: filho, eu fico feliz de me chamar de inteligente, mas a mãe não é tão inteligente assim não, filho. Eu torço para que você seja mais que eu. Porque o filho cresce iludido, achando que ele tem um pai e uma super mãe. Tem pai que educa o filho a acreditar que ele é super. Quando ele cai na cama, o filho morre junto com o pai. Eu já ouvi frases assim: o Senhor disse para mim que o Senhor nunca ia ficar doente. Seja sincero para o teu filho. Filho, vem cá, se um dia você ouvir eu gritando com a sua mãe, é porque eu fiquei irado. Não aprova essa atitude em hipótese alguma, mas um dia eu posso gritar com sua mãe, viu? Pai, eu estou sendo sincero. Filha, ontem eu gritei com você porque eu estava nervosa. Gritei, grito, filha, grito mesmo, está errado. Não aprova essa conduta, está errado fazer isso. Mas isso mostra para você o tanto que eu sou falho. Seja sincero. Não oculta, não coloque por trás do véu o seu verdadeiro eu para mostrar para os teus filhos que você é um tipo de gente que ele não quer que ele seja. Permita os teus filhos ver as suas falhas, porque é nas tuas falhas que você vai ter a oportunidade de educar os teus filhos. É nos teus erros que você vai ter a oportunidade de mostrar para os teus filhos o tipo de mulher ou homem que ele não deve ser. É muito simples, é muito fácil ensinar para um filho: respeita os mais velhos, mas você mesmo na rua muitas vezes desrespeita. Você mesmo muitas vezes respeita o próprio marido, a própria esposa, a própria mãe que é velhinha. Não, mas você está velha, você está caduco, você não sabe o que você fala. Filho, aqui tem R$10. Cuida bem desse dinheiro e dá uma lição de como cuidar de dinheiro para o filho. Mas é um avarento, gasta dinheiro como se gastasse. Seja sincero. Filho, aqui tem R$10. Cuide bem desse dinheiro, porque o pai está aprendendo a cuidar ainda, viu? O pai está aprendendo, a mãe que está ensinando o pai. Né, mãe? É mesmo, é verdade. A mãe não cuida, o pai gasta tudo. Está aqui, ó, cuida você. Vamos aprender junto com a mãe. Porque a mãe sabe, o pai não. Seja sincero. A verdadeira adoração começa na sinceridade. Agora você está entendendo o que é adoração. Adoração não é subir aqui e ficar cantando: eu te adoro, Senhor, eu te louvo. Fica ouvindo música o dia inteiro. Isso não é adoração. Adoração é um estilo de vida. Seja sincero. A pessoa está te enganando, está te iludindo, você está lá. É porque eu amo. Fale para ela só. Seja sincero. Querido, não vou deixar você me enganar. Você está mentindo para mim. Você está errando comigo. Vou te amar, mas eu vou reprovar a sua atitude. Sinceridade de coração. Eu não sou sincero com meu marido, porque se eu for, é cutucar o formigueiro, é cutucar o vespeiro, é cutucar a onça com vara curta. Azar dele, porque ele não sabe com quem ele está mexendo. Porque quem é sincero é adorador, e quem é adorador é assim com o pai. Tocou num dos dedos do pai, está lascado. Tocou num do pai, vai se ver com o pai.
Fale com amor. Fale com amor, mas fale, seja sincero. Vem cá, eu te amo pra caramba, mas você é um mau caráter, né? Gente do céu. Que isso, tá me magoando. Olha o que você fez, você enganou fulano. Como é que você pode fazer assim, querido? Pode ser assim, não. Aí você vai falar assim, Jesus foi assim? Foi pior que isso. Eu já citei texto aqui, já mostrei texto, não vou mostrar de novo. Seja sincero. Podia pregar a noite toda sobre sinceridade. Mas eu vou correr. Volta lá, versículo 22. Aproximemos a Deus com sinceridade e com plena convicção da nossa fé. O que é isso, irmão? Plena convicção da nossa fé? Você sabe em quem você está crendo, irmão? Você sabe quem é Jesus, irmão? Esse tempo atrás na faculdade tinha um jovem lá, o cara religiosíssimo. Pensa um cara que não perdia uma religião. O cara Aí... É porque a Bíblia não é... A Bíblia é só os crentes que gostam de Bíblia, porque não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu falei, cara, tá bom, vamos tirar a Bíblia. Senta aqui. Senta aqui. Quem é Jesus? Diga para mim quem é Jesus. Jesus, ele é Deus. Tá, me explica quem é Jesus. Jesus é Jesus. Falei, amigão, qual é a razão da sua fé? Aí você me pegou. Amigo, me explica, você crê em quê? Porque você falou um monte de coisa, é tão confusa a sua fé que eu não entendi. Você crê em quê? Observe as palavras do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Nós vamos correndo para o final. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe? Ou você está brincando de religião? Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe a razão da sua fé? Está pronto para falar para um miserável? Está pronto para falar para um perdido quem é o Cristo que você crê? Está pronto? Você pode bater no peito e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Sabe mesmo? Porque tem gente que sabe tudo de sapato, tudo de roupa, de carro, de empresa, de novela, de filme, de Netflix, de série. Mas se você pergunta, senta aqui, fala um pouco de Jesus para mim. Não sei. Ser adorador implica saber em quem eu tenho crido. O verdadeiro adorador tem na ponta da língua, a qualquer momento, é igual um policial armado. Pintou ladrão, ele saca. O verdadeiro adorador, ele tem na ponta da... Está aqui, ó. Precisou, ele... Está lá. Me ligaram pedindo para eu orar para um doente, contei essa, né? Já, né? Várias vezes. Ah, meu filho não está bem, não sei o que, não sei o que. Ora aí, irmã. Ora para o teu filho. Eu já orei. Ah, você já... Liga esse mentador bem, filho. Eu já orei. Já? Como é que foi essa oração? Ah, eu acho que Deus... Não sei, acho que Deus não ouviu não, porque Ele não curou. É muito importante, nós vamos lá, nós oramos, pode chamar que a gente vai. Mas faça isso antes. Faça isso antes. Você tem hábito, pai? Levanta a mão, só os pais, homens. Levanta a mão. Só os homens. Pode levantar, isso, obrigado. Isso, só os homens, os pais.
Quem tem filho, pode baixar. Você tem hábito de entrar no quarto de madrugada do seu filho e botar a cabeça sobre a mão dele e orar por ele? Não vai responder para mim, não. Faça isso. Não, minha mulher que faz, é responsabilidade sua. Não transfira para sua esposa, é responsabilidade sua. Faça isso. Eu não sei orar, é porque você não sabe em quem você crê. Porque quando você sabe em quem você crê, você não só sabe orar, como você também sabe glorificar. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe? Pergunta para a pessoa aí, você sabe em quem você crê? Você sabe? Aleluias. Correr. O segundo ponto do versículo 22, eu vou correr. E não vai dar para fechar essa mensagem. Eu vou ficar... Tem outra página, olha só. Outra página. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Vou ficar até onde Deus quis. Até aqui, para encerrar esse versículo. O versículo 23, queria ouvir tanto. Depois a gente senta num cantinho, eu e você, eu conto o resto. A gente fala o que Deus quer. E aí o 22 continua. Certeza da fé, coração aspergido para nos purificar de uma má consciência. Como é que está a sua consciência, hein? Hein? Como é que você chegou até aqui? Está em paz? Sua cabeça está em paz? Sua mente está em paz? Os sentimentos que temos é oriundo dos pensamentos que projetamos, que está aqui na mente. Você sente aquilo que você pensa. Como é que estão os seus pensamentos? Como é que está a sua mente? Está em paz? O adorador tem uma consciência limpa, sem peso. E para fechar o versículo seguinte, no mesmo versículo, ele diz: por ficar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Amados, os judeus tinham tradição, ainda tem, algumas casas em Israel ainda é assim, mas ao longo das escrituras do Antigo Testamento, quando você chegava na casa de um judeu, a primeira coisa que você fazia era lavar os seus pés. Lavar os pés, porque os pés vinha sujo de poeira. E entrar sujo na casa de alguém era sinônimo de desonra. O texto está dizendo que Jesus nos purificou não só a nossa consciência, como também o nosso corpo. E Paulo vai escrever em Coríntios dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que o nosso corpo tem que ser cuidado e preservado. Perguntaram para mim se eu sou a favor de tatuagem. Pastor, você é a favor de tatuagem? Eu falei, você já perguntou para a Bíblia? Aí, a Bíblia fala da tatuagem? Eu disse, a maior marca que um homem pode fazer em seu corpo é a marca de Cristo, ou seja, é a marca do Espírito Santo. Mas eu posso fazer? Eu falei, meu amigo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer fazer, faça. Mas nós marcamos o corpo com Jesus te ama. Com o leão de Judá, sou propriedade exclusiva de Jesus. Colocamos adesivo no carro. Nos vestimos de alto a baixo com vestes que demonstram santidade. Terno, gravata, roupas elegantes que demonstram santidade. Mas o nosso coração está sujo. A nossa alma está suja. As nossas intenções estão sujas. A gente quer matar quem fez mal para a gente. A gente quer fazer isso, quer fazer aquilo. Tem tanta coisa dentro de nós que precisa ser tirado. E o sangue de Jesus nos lava de alto a baixo. Jesus nos purifica de alto a baixo. Quer transformar a nossa consciência e purificar o nosso corpo. Então essa noite, Jesus nos convida para entrar no Santo do Santo, na condição de adorador, com a consciência limpa, com o coração limpo
E é isso que nós devemos fazer. Amém? Amém ou não? Amém. Aleluia. Se coloca...